3. Dragon Ball Legend capítulo 17. Câmara do Tempo Hiperbólica. Autor: Conexão da folha de bordo. Esse capítulo veio de novelbean.com. Não se esqueça de conferir o site. Bem, eu resolvi esse problema. Agora, você vai procurar o Sr. Popo. Ele vai te dar as dicas para o treinamento. Estou te dizendo, não olhe só para a aparência rígida do Sr. Popo. O nível dele é muito mais forte do que o meu. O interesse de Corin diminuiu um pouco. Ele acenou com a mão sem poder. Ele já estava chocado com a melhora de Shiara e não estava com disposição para testá-lo. E como sua evolução poderia ser fraca comparada à de Shiara, quando seu talento também era muito assustador. Então muito obrigado, imortal Corin. Vamos procurar o Sr. Popo. Shiara sorriu e então olhou para Xiling. Ela entendeu tacitamente e assentiu com a cabeça. Então ambos caminharam em direção ao lookout. Olhando para as costas dos dois, Corin ficou quieto em seu lugar original e murmurou baixinho para si mesmo: preciso contar essas informações ao Kami e fazê-lo se preparar. Infelizmente, há pessoas fortes demais no universo. Tomara que ninguém consiga fixar seus olhos na Terra. Falando nisso, nesses centenas de anos as artes marciais da Terra realmente declinaram demais. Corin esticou o corpo e suspirou ansiosamente, indo em direção à residência de Kami. Dentro do corredor sinuoso do mirante, o Sr. Popo estava sentado silenciosamente em meditação como um monge iluminado. Ao ver Xia e Xiling entrando no lookout, o Sr. Popo se levantou e os observou com suas duas pupilas acobreadas claras e calmas e um rosto gentil. O que você acabou de mostrar, Sr. Popo, também viu. Como o Sr. Popo não pode te ensinar por métodos convencionais, então você deve seguir o Sr. Popo. Dizendo, ele então se virou e caminhou em direção às profundezas do mirante. Xia e Xiling se entreolharam e seguiram logo atrás. Eles seguiram atrás do Sr. Popo, que serpenteava por vários corredores. Ele passou por uma bifurcação e se moveu cada vez mais em direção à profundidade do mirante. Xia virou a cabeça para olhar e descobriu que a estrada já havia se entrelaçado em uma cruz como um labirinto, o que faria facilmente alguém perder o senso de direção. Sr. Popo, para onde vamos? Não deveríamos ter chegado já depois de tanto tempo nos mudando. Xia secretamente suspeitava no fundo do coração que o lugar onde eles estavam deveria ser no fundo do mirante. Enquanto Xia pensava, o Sr. Popo parou em frente a uma porta dourada. Após abrir a porta, o Sr. Popo falou: esta é a Câmara do Tempo Hiperbólico. Um dia fora é comparado a um ano dentro de casa, e o ambiente interno é extremamente rigoroso. O Sr. Popo ficará com você dentro de casa por um ano. É inesperadamente uma Câmara do Tempo Hiperbólica. Xia ficou surpreso. Ele havia pensado em muitos tipos de métodos de treinamento que eles seriam usados em trabalhos originais, usando uma máquina para enviá-los para outro mundo ou para vales de tempestade, etc. Mas ele não esperava que o Sr. Popo os levasse inesperadamente para a Câmara do Tempo Hiperbólica. Dentro da Câmara do Tempo Hiperbólica, o ar é denso. A temperatura varia entre -40°C e 50°C, e a gravidade equivale a 10 vezes a Terra. Essas condições podem ser consideradas duras para outros, mas para pessoas fortes, esse ambiente não pode ser considerado severo, apenas testaria sua resistência psicológica. Na vasta e vazia do ambiente silencioso, ficar um ano dentro de casa é um enorme teste para o espírito. Pessoas com força de vontade fraca ou espírito desfocado são propensas a alucinações. Na obra original, a Câmara do Tempo Hiperbólica foi inicialmente projetada para buscar mais tempo e aumentar seu poder antes de enfrentar o inimigo. Isso não tem muita importância para o treinamento em si, mas no momento, Xia já estava inquieto porque também estava com pouco tempo. Já fazia mais de 7 anos que Xia chegou ao mundo Dragon Ball. E se o desenvolvimento da trama seguisse de acordo, talvez, se muita coisa tiver passado, Frieza possa simplesmente perder a paciência e destruir o planeta Vegeta. Embora ele não tenha certezas sobre o tempo restante da destruição do planeta Vegeta. Resumindo, não resta muito tempo. Ele precisava ter força suficiente naquele momento, para que, mesmo que não pudesse parar Frieza, pelo menos poderia liderar Rebeca e Adri para fora com antecedência. Irmã Xia, o que é a Câmara do Tempo Hiperbólica? Xiling parecia confuso. A Câmara do Tempo Hiperbólica é um espaço de dimensão separada construído por deuses, onde o tempo dentro é muito mais rápido que o mundo exterior. Um dia ao ar livre é comparado a um ano dentro de casa, o que é muito adequado para os caças fazerem uma ruptura de emergência.
Mas um só pode entrar na câmara do tempo hiperbólica 2 vezes em sua vida, e apenas 2 pessoas podem entrar ao mesmo tempo. Sem esperar a resposta de Xiaya, o Sr. Popo, que estava ao lado, já havia atendido. Que lugar mágico! Neste momento, o Sr. Popo já abriu a porta dourada da câmara do tempo hiperbólica. Do lado de fora, ele só conseguia ver um buraco negro indistinto, como se houvesse uma energia bloqueando a visão. O Sr. Popo se virou para Xiaya e Xiling e disse: só 2 pessoas podem entrar primeiro, então vocês dois precisam entrar separadamente. Eu vou primeiro. Xiling pulou para frente. Xiaya deu de ombros. De qualquer forma, para ele, não importa se ele entra no primeiro ou segundo dia. Como Xiling quer ansiosamente, tudo bem deixá-lo ir primeiro. Nesse momento, ele de repente pensou em algo e perguntou: Senhor Popo, o senhor disse que uma pessoa só pode entrar 2 vezes na vida. Então quantas vezes o Senhor Popo já entrou? Porque quando Deus construiu a câmara do tempo hiperbólico, o Senhor Popo também estava presente naquele momento. Então o Senhor Popo não tem esse limite. O Senhor Popo respondeu calmamente. Depois que Xiaya ouviu, suas pupilas se contraíram involuntariamente. Pelas palavras do Senhor Popo, ele conseguiu deduzir muitas coisas. Quando os deuses construíram a câmara do tempo hiperbólico, o Senhor Popo também estava presente lá. Então, segundo cálculos, ele tem pelo menos vários milhares de anos. Ele deve ter visto muitas coisas por causa de uma vida tão longa. No entanto, isso também levanta uma nova questão. Já que o Senhor Popo pode entrar e sair da câmara do tempo hiperbólica sem restrições, por que o Senhor Popo poder de batalha é tão pequeno? É porque o Senhor Popo é servo de Deus. Sem conseguir entender, Xiaya balançou a cabeça e decidiu não pensar mais nisso. Ele olhou para Xiling, dizendo: então você entra rápido, daqui a um dia será minha vez. Dragon Ball Legend capítulo 18, Feijões Senzu. Xiling assentiu e então seguiu curiosa ao Senhor Popo para dentro da câmara do tempo hiperbólica. Depois que entraram na câmara do tempo hiperbólica, a porta dourada se fechou com um estrondo alto. Xiaya sabia que a velocidade do fluxo do tempo na câmara do tempo hiperbólica já havia se tornado diferente do mundo exterior. Um dia fora, um ano dentro de casa. Sem nada para fazer, Xiaya ficou sozinho no corredor sinuoso do mirante por um longo tempo. Depois seguiu a escada de pedra branca em forma de anel para dentro do corredor, vagando. O período exato da construção do Lookout não pôde ser verificado, talvez vários milhares de anos, ou talvez até mais. Mas os anos não deixaram muitos vestígios no miradinho, que provavelmente é seu aspecto mágico. Um motivo dourado de meio metro de altura estava incrustado em ambos os lados da parede do corredor sinuoso ao longo do centro do mirante. Esses motivos incorporam a elegância dos murais incas e retratam a relação entre a humanidade e a natureza nos tempos antigos. Fogo de corte queimam e cenas de maconha com padrão de caça. E Xiaya também percebeu que muitas portas lindamente decoradas estavam espalhadas pelo corredor cruzado a cada poucos metros, e atrás das portas havia quartos cheios de tralha empilhada. Também havia magia adicionada ao portal, assim como o espaço especial da câmara do tempo hiperbólica. Depois de caminhar pelo corredor por um longo tempo e passar pela complexa estrada cruzada, ele finalmente retornou à entrada do mirante. Naquele momento, Kami, apoiado em sua bengala, se aproximou. Xiaya, você está aqui. Corin acabou de me contar as informações que você forneceu, mas não acho que ainda existam tantos especialistas no universo. A Terra, em contraste, é fraca demais. O rosto antigo de Kami exalava impotência. Depois que Kami descobre a força das outras raças do universo por Corin, seu coração foi assombrado pelo medo fraco dos fortes, profundamente assustado de quando alienígenas invadiriam a Terra e causassem miséria e sofrimento para as pessoas. Vendo que os Kami tomaram a iniciativa de mencionar, Xiaya também não tinha a intenção de rodear sobre como e porquê, e disse: sim, a força geral da Terra é realmente muito baixa, talvez no universo seja o planeta de nível mais baixo. Mas você não precisa se subestimar. Embora a força individual dos terráqueos não seja alta, você também tem algumas outras vantagens que outros planetas não têm. Seus conceitos de artes marciais são muito mais avançados do que os do povo do universo. Desde que você consiga desenvolver seus pontos fortes, acho que os terráqueos não seriam mais fracos que as pessoas do universo. Xiaya disse que não era para confortar Kami. Na verdade, a fraqueza dos terráqueos não é permanente. Quando a Dragon Team 2 realmente se erguer, como Kuririn, esse tipo de terráqueo puro será muito,
muito mais poderoso que a maioria das pessoas do universo. Claro, isso precisa de oportunidade. Kami congelou por um momento, não achava que Xiaya seria tão otimista em relação às artes marciais da Terra. Dito isso, mas o poder da Terra é realmente pequeno demais. Nos últimos séculos, os verdadeiros artistas marciais estão em declínio na Terra. Existem poucas pessoas que valem a pena treinar. Ai de mim. Depois de mencionar isso, Kami não pôde deixar de suspirar. No mundo das artes marciais dos mortais, Escola das Tartarugas 13 e Escola Crane 4 a força é bem conhecida, e seu nome abala o mundo inteiro. Mas as falhas da geração mais jovem dessas famílias de artes marciais mostraram que seu desempenho fraco fará com que a Terra fique em um estado muito desfavorável diante da provável invasão de pessoas do universo, o que pode acontecer a qualquer momento. Desde que entendeu a situação da Terra, Kami começou a refletir sobre como aumentar o poder dos terráqueos. Ah, a propósito, Kami, ouvi dizer que você entende muita magia mística. Preciso que você me ajude com um favor. Xiaya de repente pensou em algo e perguntou com um sorriso. Eu sei um pouco de magia. Não sei para que você precisa da minha ajuda. Kami perguntou curioso. Ele não tinha considerado que Xiaya procuraria ajuda para algo irracional. Assim como o universo segue a lei da selva, e a lei da selva concede privilégios naturais demais aos fortes. Por exemplo, os fracos servindo aos fortes, e em muitos lugares até os fortes, são considerados fracos eles mesmos. Isso não é normal, muito lógico. Xiaya se virou, e uma cauda marrom e fofinha caiu de sua cintura, balançando no ar. Desde que ele cortou o rabo na lua cheia no planeta Selma, já se passaram alguns meses. Esta é a cauda de um Saiyajin, e espero que, com a ajuda do Kami, ela não cresça de novo. Kami nunca viu um humano com cauda, então não pôde deixar de olhar atentamente para ele e observá-la por um momento, pensando no fundo do coração. Essa cauda pode ser característica racial dos Saiyajins. Mas nesse momento, em seu mar de consciência, o rugido furioso de um grande macaco surgiu de repente. Uma aura tirânica de violência irrompeu, impactando continuamente seu espírito. Os dois olhos de Kami revelaram uma expressão de espanto e rapidamente desviou o olhar. Ele enxugou a testa, que exalava suor frio, e perguntou com medo persistente: que ataque mental assustador! O que exatamente era aquele grande macaco? Sua aura desconhecida quase destruiu minha mente. Você primeiro corta o rabo. Quero que você conjure magia para que ela não possa crescer novamente. Ok. Xiaya assentiu e cooperou condensando uma lâmina de que cortava para baixo, cortando a cauda enquanto o sangue escorria do ferimento. Kami, vendo Xiaya tão decidido, não pôde deixar de assentir e então usou sua magia. Vi ele esticar um braço de sua túnica mágica branca. Seus dois dedos se moveram e fizeram um encantamento. Uma pequena luz cintilante piscou algumas vezes antes de voar em direção ao ferimento de Xiaya. Puxe. A magia envolveu o corpo de Xiaya, tocando suavemente seu corpo com uma sensação quente. Uma luz verde cintilante flutuava lentamente da luz para a escuridão e depois desapareceu, curando o ferimento em sua nádega. Movendo o corpo, Xiaya imediatamente sentiu a diferença. Ele ficou surpreso ao perceber que seu controle sobre a força havia melhorado um pouco depois que perdeu o rabo de Saiyajin. Obrigado, Kami. Se a Terra tiver algum problema no futuro, desde que você me avise, eu naturalmente ajudarei. Xiaya estava de bom humor e não foi nada mesquinho ao fazer a promessa. Quanto a se poderia cumprir a promessa ou não, ele veria se estaria na Terra naquele momento. Só ele sabia que não haveria uma grande crise, pelo menos até o início de Dragon Ball Z. Mas então Son Goku e a equipe teriam crescido. Mas Kami não sabe disso. Então, após receber a promessa de Xiaya, ele não pôde deixar de sorrir. Então vou te incomodar no futuro. Os dois estavam discretamente envolvidos em um acordo agradável. Xiaya eliminou os fatores instáveis que a cauda pode trazer, e Kami recebeu a promessa de ajuda da outra parte caso a Terra seja ameaçada. Pode-se dizer que cada um conseguiu o que precisava. Conversando novamente por um tempo, Xiaya fez muitas perguntas sobre problemas enfrentados durante o treinamento, e Kami também respondeu uma a uma. Embora a força de Kami seja menor que a do Sr. Popo, seu conhecimento e experiência em artes marciais são extremamente valiosos, igualmente superando em muitos de Xiaya, fazendo com que ele se beneficie muito. Depois de receber dicas de Kami, de repente tudo ficou claro em seu coração, e muitas de suas dúvidas anteriores também desapareceram. Muito tempo havia se passado,
E ainda restava muito antes de Xiling e do Sr. Popo saírem da Câmara do Tempo Hiperbólica. Então, depois de pensar um pouco, Xiaia voou diretamente em direção ao telhado da Torre Corin, que ficava sob o lookout. Dessa vez ele iria para a Torre Corin buscar o remédio sagrado curativo da terra com Corin, feijões Senzu. Antes, ele não tinha pedido feijões Senzu a Corin porque estava ocupado treinando. Mas desta vez ele está fazendo a viagem para pegar os feijões Senzu. O físico do Saiyajin junto com o efeito curativo dos feijões Senzu. Essa combinação não faz as pessoas ansiosas por isso. Torre Corin, telhado esférico plano. Corin estava deitado com o rosto relaxado em um banco, descansando. Quando, de repente, sentiu uma aura poderosa se aproximando. Ao abrir os olhos, viu Xiaia que, sem saber, havia aparecido diante dele. Corin bocejava por costume. Depois disso, levantou-se do banco e perguntou, esfregando os olhos, Xiaia, por que você não está treinando lá em cima? Precisa de algo de mim? Depois de se associarem por uma dúzia ou mais de dias, Corin achava que já tinha entendido a natureza de Xiaia, então suas palavras eram bem casuais. Xiaia foi direto ao ponto e perguntou, Corin imortal, ouvi dizer que você tem algo chamado feijão Senzu aqui. Não sei se você pode me dar um pouco. Feijões Senzu? Corin estreitou os olhos um pouco antes de se espreguiçar um pouco, e assentiu sem se importar. Bem, eu realmente tenho essa coisa. Comer um feijão Senzu pode fazer com que não precise comer por 10 dias. Se quiser, posso te dar um pouco. Espera aí, deixa eu procurar. Lembro de ter colocado em algum lugar aqui. Corin começou a procurá-los em uma caixa. Depois de vasculhar uma pilha de itens diversos, ele finalmente tirou 5 potes de barro lacrados, em cima dos quais estavam presos 2 caracteres vermelhos feijão Senzu, e os abriu. E de fato, havia feijão seco verde esmeralda dentro. Dragon Ball Legend capítulo 19. Muitos feijões Senzu têm tanto. Ao ver Corin tirando 5 grandes potes de feijão Senzu, os olhos de Xiaia brilharam de repente, como um pobre desgraçado que de repente viu uma casa cheia de ouro, olhos cheios de desejo ardente. Deve ter pelo menos 70 a 80 mil feijões Senzu nesses 5 potes. Os feijões Senzu não mostraram muito valor no estágio inicial de Dragon Ball e eram usados generosamente como alimento para aliviar a fome, mas na fase final, tornaram-se uma ferramenta mágica confiável que salva vidas, que não só podia restaurar rapidamente a força física, mas também tratar qualquer tipo de ferimento instantaneamente. Pensando na fase final de Dragon Ball, Son Goku e equipe mal podiam esperar para dividi-los ao meio e distribuir entre 2 pessoas para comer. Aqueles eram os dias que realmente deixavam as pessoas tristes. Então, quando Xiaia viu tantos feijões Senzu à sua frente, desejou poder roubar todos e salvá-los de serem desperdiçados pelo Gordo e a Jirobi no futuro. Pegue. Corin pegou um feijão Senzu do pote e o jogou fora. Xiaia pegou com a mão e então jogou diretamente na boca, antes de mastigar com um som alto e claro de caixa. Parecia um pouco com um feijão frito, mas sem sabor. No entanto, ao mastigá-los, uma energia mágica encheu sua boca, seguida por uma sensação quente se espalhando por todo o corpo. A sensação de fome no estômago desapareceu de repente. Ao mesmo tempo, seu cansaço mental foi varrido, revigorando todo o seu corpo com força. Ele usou sua força e descobriu que seu corpo estava em ótima forma. Esse efeito. Parece que o feijão Senzu é realmente uma coisa mágica. Depois de experimentar pessoalmente o aspecto mágico do feijão Senzu, Xiaia ansiava ainda mais por eles, então olhou para o pote de feijão Senzu com um olhar ardente nos olhos. Será que o Corin imortal pode me dar um pouco desse feijão Senzu? Oh, claro. Sem problema. Corin não se importou e jogou fora vários potes de feijão Senzu. Isso deixou Xiaia perplexo. Ele originalmente queria que Corin lhe desse alguns desses feijões Senzu, pelo menos vários milhares seriam suficientes. Mas ele não esperava que Corin fosse tão generoso, dando diretamente 5 potes de feijão Senzu. Provavelmente deve ter entre 7 e 8 mil, certo? Parece que eles estão ligados a mim pelo destino. Xiaia imediatamente os recebeu embora, sentindo uma alegria profunda no coração. Seu dedo cortou o vazio, cortando o espaço estável como um lenço, revelando uma rachadura vermelha escura. Então, Xiaia cuidadosamente colocou os 5 potes no espaço dimensional. Esse é um truque novo que ele desenvolveu enquanto treinava no lookout. Embora não tenha capacidade de ataque, poderia ser usado para armazenar coisas sem problemas.
Corin, vendo uma rachadura espacial um tanto inesperada suspensa no ar, de repente riu. Ei, você tem muitos truques na manga, mas usar esse truque é meio exagerado. Ah, é só uma habilidade insignificante, nada mais. Obrigado, esses feijões Senzu me ajudam muito. Xiae riu, parecendo completamente grato. Receber tantos feijões Senzu de uma vez só o deixou muito feliz, dando-lhe muita vantagem no treinamento. É como o velho corredor de rua do Monte Aquina, que havia comprado muitos seguros de vida em sequência e poderia testar todas as manobras de corrida que nunca usou antes. Corin acenou com a mão indiferente. Originalmente, eles eram usados pelos desafiantes que escalavam a Torre Corin para recuperar sua força física e saciar a fome. Mas tantos anos se passaram sem ninguém escalando, o que os tornou inúteis. Seria melhor te dar eles. Então você simplesmente desperdiçou eles sem cuidado. Ah! Xiae riu e perguntou curioso, quanto de produção eles têm? Mesmo depois de conseguir tantos feijões Senzu, Xiae começou a pensar em como conseguir mais. Corin, entendendo o que ele pensava, balançou a cabeça e disse, a planta de feijão Senzu precisa de água sagrada para irrigação. Tem um pequeno pedaço de terra na Torre Corin, e em um ano só consegue produzir 100 grãos. Mas nos últimos anos, sua produção tem diminuído cada vez mais. O que você está na mão é o que sobrou do meu acúmulo de vários séculos. Então é assim. Xiae assentiu, um pouco arrependido. Mas depois de pensar em esconder tantos feijões Senzu em seu espaço, seu humor voltou a ficar animado. Pensando um pouco, ele gentilmente lembrou, Corin imortal, esses feijões Senzu são uma coisa boa. Ah! Sua função não é apenas eliminar a fome e recuperar a força física, mas acredito que sua eficácia no tratamento é mais importante. Acho que você deveria expandir um pouco a planta dele, talvez seja útil no futuro. Corin acariciou a barba e sentiu, as palavras de Xiae lhe deram um lembrete. Antes não havia inimigos formidáveis na Terra, portanto a importância de Senzubean não era proeminente. Mas só porque não eram muito usados antes, não seriam muito usados no futuro. Especialmente quando a Terra poderia ser revelada ao universo a qualquer momento e seria cobiçada por muitas pessoas fortes. Os feijões Senzu se tornarão realmente indispensáveis como remédio curativo. Bem, eu entendi. Vou tentar expandir um pouco a planta deles. Mas a planta deles precisa de água sagrada para irrigação e produzi-la não é fácil. Então, não sei quanto a produção deles vai aumentar. Você pode experimentar todo tipo de coisa primeiro. Xiae mostrou um sorriso brilhante e disse com uma expressão confusa. Enquanto Corin estiver disposta a expandir a plantação de feijões Senzu, sua produção terá um aumento mais ou menos. Além disso, depois que Corin reconhece sua importância, no futuro, mesmo que a Jirobi queira comer, ele não lhe dará para gastar como na obra original. O motivo pelo qual ele pode convenientemente conseguir tantos feijões Senzu desta vez é porque Corin não sabe sua importância. Se todo mundo sabe que é um tesouro, como pode ser distribuído tão casualmente? Então, despedindo-se de Corin, ele deixou a Torre Corin e retornou ao Lookout. Depois de voltar para o Lookout, ele de repente deu um tapa na cabeça. Lembrou-se de que esqueceu de perguntar a Corin sobre a água Ultra Divina 1. Como pode extrair potencial oculto, não seria uma pena perdê-lo. Mas, ele balançou a cabeça imediatamente. Esqueça, essa água ultra divina não gosta de nada seguro. Para pessoas comuns, isso é como veneno. A estimulação do potencial oculto é realmente opressiva. Na obra original, Son Goku conseguiu escapar por pouco da morte apenas confiando em seu sangue Saiyajin. Xiae até suspeita disso por causa de beber a água ultra divina e do fardo do uso repetido do Kaioken 2 no estágio mais tardio, causou a Son Goku uma tensão prematura do miocárdio, a ponto de ele até sofrer de doença cardíaca viral. Na verdade, os Saiyajin são uma raça de luta, a força central do corpo deles é o coração. Como pode surgir um problema para ela? Para pessoas com um poder de batalha tão altíssimo, bactérias estranhas comuns simplesmente não causariam muito dano a elas, já que seu sistema imunológico está mais forte que o normal. As bactérias dentro do fluido corporal seriam engolidas por suas células imunológicas. E Son Goku sofreu inesperadamente de uma doença cardíaca, provavelmente por um desses motivos que causou um elo fraco no corpo. Embora seja só um palpite, Xiae acha melhor ter cuidado. Se, por cobiçar uma conveniência momentânea, isso deixa um perigo oculto, então não adianta. No universo,
O método para extrair potencial oculto não se limita a um só. Que tal, quando eu tiver tempo no futuro, eu ir ao planeta Namek e pedir o grande ancião deles? 3 para extrair meu potencial. Naturalmente, não terá nenhum efeito colateral. Corin não vai usar água ultradivina para irrigar os feijões Senzu, certo? Shiara entrou no lookout enquanto deixava a imaginação voar. Dragon Ball Legend capítulo 20. Xiling após um ano mudanças nos mandatos. Treinamento de cultivo maior que cultivadores. Lutadores maior ou guerreiros técnica de cultivo. Maior técnica de treinamento de que método de cultivo. Método maior treinamento que maior que Xiling ainda não saiu da câmara do tempo hiperbólica. Então a solidão de Xiaya flutuava de pernas cruzadas no ar enquanto tentava sentir o conceito de tão claro quanto o céu e tão repentino quanto um raio. Diz a lenda que Lookout estava localizado acima da atmosfera terrestre, em um subespaço único. Ele foi abençoado por poder divino, então você não podia se aproximar de Lookout se não tivesse habilidades reais. No vasto vazio, um único prédio semisfera vermelho brilhante da civilização Inca flutuava. Como estava em uma altitude altíssima, não havia muitas nuvens ao redor, e o ar também era extremamente rarefeito ali em cima. No centro de Lookout, havia fileiras de salões grandiosos e magníficos, enquanto várias plantas cresciam dos dois lados, parecendo um tanto monótonas comparadas aos salões luxuosos, e um amplo quadrado estava no meio. Naquele momento, o corpo de Xiaya flutuava no ar, com os olhos fechados e a expressão pacífica no rosto, sem nenhuma ondulação. Não havia vestígio de vento ao redor, mas as plantas ao longe pareciam ser puxadas por uma força externa que se curvava em sua direção. Xiaya respirou fundo e cuspiu uma boca cheia de quiturvo. Ele abriu os olhos e pousou levemente no chão enquanto exclamava: eu queria imitar o conceito original do Sr. Popo e assim melhorar meu reino das artes marciais. Mas o conceito do seu reino é profundo. Quanto mais ele tenta entendê-lo, mais sente que não é simples. Falando nisso, todos os atendentes em Dragon Ball World superam em muito seus deuses de serviço. Exceto pelo atendente do Supremo Kai do Leste, Kibito, seja o Sr. Popo ou Anjo Whis, todos são mais fortes que o deus a quem servem. Além disso, até certo ponto, ambos ocupavam uma posição de professor. Quando Kami pisou em Lookout, recebeu dicas do Sr. Popo, e o deus da destruição Berus foi até pessoalmente ensinado por Whis. O que exatamente são esses atendentes? Já que são tão poderosos, por que estavam agindo apenas como atendentes? Pensando em tudo isso, Xiaya não pôde deixar de sentir uma dor de cabeça. Mas então ele respondeu imediatamente, rindo baixinho, porque estou pensando neles. Não importa o que façam, não tem nada a ver comigo. Ah, deixa pra lá, eu deveria cultivar por um tempo. Mas naquele momento, a atmosfera calma de repente estagnou. Em seguida, com um som de ula, foi rasgado como se fosse seda. Xiaya ficou surpreso e ainda não havia reagido quando, de repente, um impulso crescente querendo despedaçá-lo fez tremer. As ondas impetuosas eram como uma montanha gigante desmoronando no mundo secular, afogando instantaneamente o centro do mirante em uma explosão como um terremoto que abalou o céu. Diante desse impulso, a força orgulhosa de Xiaya parecia fraca e humilde, enquanto seu sangue belicoso tremia. Esse poder. Xiaya congelou por um momento porque conhecia bem essa aura. Depois que saiu, a aura de Xiling ficou tão forte que parece. Como da vez em que enfrentou Xiling transformado em um grande macaco, a disparidade cresceu muito. Xiaya parecia um pouco atônito, mas ainda mais animado, sangue fervendo involuntariamente em suas veias. Bom, o treinamento dessa câmara do tempo hiperbólica é tão eficaz. Não, deveria ser por causa das dicas do Sr. Popo. Xiaya. A voz de Xiling veio de dentro do corredor sinuoso, e então uma garotinha saiu do lado do Lookout. Uma cabeça cheia de cabelos longos esvoaçando levemente, sobrancelhas curvas de fênix, um par de olhos brilhantes adornando perfeitamente seu rosto como estrelas e lua, e seu rosto floral brilhava como jade. Embora seu corpo ainda não esteja totalmente crescido, já começou a mostrar a figura esguia de uma jovem menina. Essa é a Xiling? Olhando para a garotinha de altura de 1,5 metros à sua frente, Xiaya pareceu bobo por um momento. A garota que vinha ao seu lado já começou a crescer inconscientemente. Mas pensando na idade dela, já fazia 7 anos ou mais quando chegaram à Terra, além do ano na Câmara do Tempo Hiperbólica. Na verdade, Xiling já tem mais de 8 anos e, além disso,
Uma mulher Saiyajin também se desenvolve mais cedo, então não é surpreendente. Xiling, sua força aumentou inesperadamente tanto. Como ela não havia convergido sua aura, Xiaya sentiu uma sensação opressora intensa ao seu lado. Essa energia, se calculada de acordo com o poder de batalha, deve chegar perto de 10.000 pontos. Mesmo que seja colocado no planeta Vegeta, deve ser considerado a força militar máxima. Ao ouvi-lo, Xilingo imediatamente ergueu a cabeça com altivez, seu rosto atraente e orgulhoso, claro. Agora eu já sou mais poderoso que Xiaya. E, você pode ser feliz por enquanto, depois que eu sair da Câmara do Tempo Hiperbólica, certamente serei mais poderoso que você. Xiling, sem qualquer cuidado, respondeu. Ele mal podia esperar para chocar Xiling, já que agora tinha uma enorme quantidade de feijões Senzu na mão, podia ser totalmente imprudente durante o treinamento. Na obra original, Son Goku havia ido ao planeta Namek e aumentado seu poder de batalha para 180.000 em um mês extremamente curto. Xiaya sabia que não podia se comparar a Son Goku, esse tipo de assassinato aberto. Mas ele tem certeza de que pode pelo menos aumentar seu poder de batalha várias vezes. Vamos ver. Como não recebeu nenhum elogio pelo progresso, Xiling bufou friamente e inclinou o rosto de forma altiva para o lado. Sério, você está ficando cada vez menos fofo. A fofa Xiling de antes já se foi. Xiaya sussurrou em seu ouvido enquanto ele levantava uma mecha de seu cabelo. O movimento de Xiaya provocou um acesso de raiva, então ela disse grosseiramente em voz alta, quem é fofo, espere até me superar para poder dizer. Esse pirralho de Xiling está dando cada vez mais importância à natureza do Saiyajin. Mas comparado a outros Saiyajins, já é muito bom. Ei, parece ser efeito da influência desses anos ou algo assim. Xiaya riu enquanto revirava os olhos, ele não zombava mais dela. Ele riu, Xiling, eu trouxe algo bom com Korin. Vou te dar alguns agora para que você possa guardá-los para uso. Depois de falar, Xiaya tirou uma pequena sacola amarrada com barbante que continha várias dezenas de feijões Senzu. O que é isso? Xiling abriu o saco para olhar e viu alguns feijões secos. Eles se chamam feijões Senzu. Não importa o quanto você esteja gravemente ferido, desde que não tenha morrido, um feijão pode restaurar sua condição máxima. Além disso, você não precisará comer nada por 10 dias. Sério? Ao ouvir isso, os dois olhos de Xiling começaram a brilhar e, com uma das mãos, agarrou o pequeno saco de feijão Senzu. Depois de guardar feliz no bolso, ela perguntou desconfiada, você me deu todos, ainda tem algum? Depois de receber os feijões Senzu, ela ficou um pouco hesitante. Esse negócio do feijão Senzu é realmente bom, pois pode salvar a vida de alguém em um momento crucial. Ela havia tirado todos de Xiaya, então ele ainda teria algum? Devo devolver um pouco para ele. Vendo a hesitação de Xiling e sua expressão completamente angustiada, Xiaya riu. Não se preocupe, guardei um pouco para mim. E você deve cuidar deles direito, pois são muito preciosos. Como não seria precioso, eu só tenho de 70 a 80.000. Xiling assentiu com a cabeça com força, com uma expressão tocada. Xiaya sorriu, sentindo-se bem. Ele não contou a Xiling quanto feijão Senzu tem porque, se Xiling soubesse que ele ainda esconde muitos feijões Senzu, essa garotinha certamente ficaria hostil e seus gritos voltariam, substituindo sua aparência movida. Ok. Você deveria esperar meu retorno da Câmara do Tempo Hiperbólico e então dizer essas palavras novamente. Nesse momento, vamos ver como você pode ser tão arrogante na minha frente. Bah! Xiling franziu as sobrancelhas enquanto mostrava a língua de forma fofa, e então observou as costas de Xiaya se afastando com um olhar levemente expectante em seu rostinho. Dragon Ball Legend Capítulo 21 Grande avanço rachaduras espaciais, maior fissuras espaciais Senhor Popo, agora é minha vez. Ao chegar à entrada da Câmara do Tempo Hiperbólico, Xiaya contou ao Senhor Popo, que estava perto da entrada, com uma expressão ingênua e inocente, enquanto se preparava, retirando dezenas de feijões Senzu do espaço para usar. Bem, já que o Sr. Xiaya está pronto, me siga para dentro. Mas há uma coisa que precisa ser explicada antes. O Sr. Popo será responsável apenas por dar dicas, o treinamento específico que você precisa fazer sozinho. Quando Xiaya chegou à porta, o Sr. Popo lembrou de repente. O mestre conduz até a porta enquanto o treinamento é feito por conta própria. Isso eu entendo. Xiaya disse com uma risada indiferente.
As duas pessoas passaram pela porta da câmara do tempo hiperbólico enquanto falavam, e então a porta se fechou com um som de bang, separando completamente os dois espaços. Como seu corpo tinha duas grandes habilidades, tempo e espaço, Xiaoya era particularmente sensível às mudanças no espaço-tempo. No momento em que a porta da câmara do tempo hiperbólico se fechou, ele captou incisivamente um traço de aura espaço-temporal. A câmara do tempo hiperbólica é chamada de sala do espírito e do tempo, e não simplesmente a sala do tempo, então talvez esteja relacionada ao espírito de uma pessoa. O criador original da câmara do tempo hiperbólica pode ter se referido ao nível espiritual de uma pessoa para encontrar a diferença entre a taxa de fluxo do tempo e o realismo, e então combinado a energia do espaço-tempo para abrir a câmara do tempo hiperbólica. Os Kami eram nos tempos antigos especialistas em campo espaço-tempo. Xiaoya refletiu internamente. Claro, a estrutura espaço-temporal da câmara do tempo hiperbólico não era invulnerável. Embora uma pessoa só possa entrar na câmara do tempo hiperbólica 2 vezes ao longo da vida, ela era direcionada apenas à grande maioria das pessoas. Para aquelas pessoas fortes que conseguem cortar a barreira do espaço-tempo, esse tipo de restrição não tem significado. Diante de pessoas fortes como Super Saiyajin 3 ou Majin Buu, as regras da câmara do tempo hiperbólica são inúteis porque são poderosas o suficiente para quebrar a restrição do espaço. Eles têm força suficiente para quebrá-lo de 10.000 maneiras. Então, o Super Saiyajin 3 tem uma forma de separar o espaço aberto. De repente, Xiaoya tem um pensamento. Ele está confiante na extraordinária habilidade de seu espaço-tempo de que, enquanto puder pesquisar continuamente sobre isso, no futuro certamente poderá desenvolver uma gaiola perfeita no espaço-tempo. Naquela época, ele poderia simplesmente usá-lo para confinar ou selar seus inimigos, o que seria excelente. Mas ainda é cedo demais para pensar nisso. Xiaoya balançou a cabeça e descartou essa ideia. Quando ambos entraram e atravessaram o longo e estreito corredor, um espaço branco, vazio e vasto apareceu diante de seus olhos. Era um espaço enorme, com temperatura quente e seca, baixa pressão e gravidade 10 vezes maior. A localização deles era um salão de palácio de 2 andares, onde os lutadores geralmente comem e dormem, mas mesmo um salão palaciano aparentemente majestoso parece muito insignificante nesse espaço vazio. Na câmara do tempo hiperbólica, a comida geralmente é água doce e farinha seca, que é armazenada na sala de armazenamento interna. Alertou o Sr. Popo. Ouvindo o Sr. Popo falar sobre comida, Xiaoya de repente se lembrou. A parte mais difícil do treinamento na câmara do tempo hiperbólica não é a diferença de temperatura entre dia e noite e a sensação de solidão, mas o tormento de não ter comida. O único alimento nesta câmara do tempo hiperbólica é água doce e farinha seca. Como Saiyajin, como posso viver sem peixe e carne? Não é à toa que Son Goku não aguentou os poucos meses em que entrou pela primeira vez na câmara do tempo hiperbólica, e se não fosse pelos androides ameaçando a Terra, ele não teria reentrado. Comida é muito importante. A divindade original que construiu a câmara do tempo hiperbólica provavelmente não tinha como conservar alimentos, então ele só preparou água e farinha. Essa é a conhecida ração seca. No dia seguinte, Xiaoya começou a treinar sob as orientações do Sr. Popo. Naquele momento, 2 pessoas estavam no centro da grande Praça Branca. Aprendi com a Xiling sobre seu método de treinamento anterior. Embora seja difícil, tem algum efeito. Korin já deveria ter te ensinado antes sobre manter o ritmo em combate e reduzir movimentos desnecessários, certo? Xiaoya assentiu. Korin imortal acha que temos um bom domínio do controle do Ki. Então você deve continuar seguindo o mesmo por um tempo aqui. Antes disso vou falar em detalhes sobre o espírito da essência das artes marciais. O Sr. Pope estava sem expressão como sempre, mas Xiaoya podia sentir sua boa vontade. Após um leve aceno, o Sr. Popo começou a explicar seu entendimento sobre o Ki estado mental, como um mestre de artes marciais. O Sr. Popo deve ser um grande filósofo. Esse é o sentimento que Xiaoya teve no coração ao ouvir. As dicas do Sr. Popo podem ser consideradas muito abrangentes. Ele estava resolvendo gradualmente todas as fraquezas do seu corpo. Como dentro da sala do tempo, havia variações de temperatura, ar rarefeito e 10 vezes a gravidade do mundo exterior. Então, depois de vestir as roupas pesadas, o impacto foi particularmente grande em Xiaoya. Antes achava que seus movimentos eram perfeitos, mas naquele momento inevitavelmente encontrava falhas neles. Aqui, tudo isso é supérfluo,
Socos não são afiados o suficiente, deveria moderar seu uso de Kyaki. Seu coração deve estar calmo, e sua pessoa deve ser estável. Quando seu corpo se mover, use Ki junto. O Sr. Popo observava os movimentos de Xiaia de lado e dava dicas de vez em quando, enquanto Xiaia entendia a dica e continuava ajustando seus movimentos, alcançando o reino de levantar pesado como a luz e coração como a água estagnada. Na verdade, Xiaia já podia ser considerado um artista marcial excepcional, só que faltava orientação para o uso futuro. Mas agora que tem o Sr. Popo para dar dicas, ele rapidamente as absorveu como alimento e compensou suas deficiências. O tempo voa. A cada dia, Xiaia crescia e logo um ano se passava na câmara do tempo hiperbólica. Xiaia ainda usava as roupas pesadas laranja escuro. Ele ficou ereto flutuando no céu, com os dois braços entrelaçados na frente do peito, cabeça baixa e com um olhar pensativo enquanto pingava gotas de suor do tamanho de feijões na testa. Seu entorno era permeado por uma aura transparente e, como uma miragem, distorcia todo o espaço. Brum! De repente, ondas brancas de Ki romperam. O vento frio e severo girou sobre a poeira flutuante ao redor, espalhando um impulso que girou o tornado em espiral. Rachaduras espaciais vermelhas profundas e escuras apareceram de repente e se estenderam em todas as direções. Cada rachadura parecia uma serpente sedenta de sangue, cuspindo a língua sem escrúpulos, e vermelha escura e sangrenta que podia aterrorizar as pessoas. Não muito longe, o Sr. Popo olhava para tudo com uma expressão atônita. Ao ver as rachaduras espaciais que apareciam, suas duas pupilas calmas não puderam evitar um leve choque. Sentindo a força totalmente nova fluindo sem limites em seu coração e mente, Xiaia suspirou aliviado e conteve sua aura com satisfação. À medida que ele retraía sua aura, as rachaduras profundas ao seu redor também desapareceram, e o espaço gradualmente se curou sob a autorrestauração, recuperando-se muito rapidamente ao seu estado original. O espaço silencioso e vasto recuperou sua atmosfera original depois que Xiaia retraiu seu jeito imponente. A cena de um momento atrás era como uma miragem, que aparecia e desaparecia muito rapidamente, sem deixar vestígios óbvios na sala do tempo. Nenhuma atenção especial foi dada quando a câmara do tempo hiperbólica foi construída há muito tempo. Exceto por fornecer um palácio de 2 andares para uma pessoa viver, não havia uma alma vista e por toda parte havia apenas uma vasta extensão de luz branca, tornando as condições de vida muito precárias. Embora não possa ser comparada ao ambiente extremo do universo, ainda assim era um bom lugar para treinamento. Especialmente em momentos cruciais, é um bom lugar que pode proporcionar tempo extra para treinamento. No centro da espaçosa, quente e seca praça, Xiaia permanecia imóvel, de olhos fechados, adaptando-se à nova força enquanto respirava fácil e naturalmente. Como um botão que logo brotaria, ele só precisaria de um pouco de luz solar e chuva para crescer forte e resistente. Dragon Ball Legend capítulo 22, 12.000 Poder de Batalha Tradutora, DM vendo Xiaia ainda treinando lá, o Sr. Popo não o incomodou e sentou-se à distância. Dentro do enorme espaço da Câmara do Tempo Hiperbólica, embora as ações anteriores de Xiaia tivessem causado fragmentação parcial do espaço, isso não afetava a estabilidade geral de todo o espaço. Na verdade, para realmente dividir a estrutura do espaço na Câmara do Tempo Hiperbólica, ele precisa pelo menos chegar ao nível dos Super Saiyajin 3. Embora as rachaduras espaciais anteriores que apareciam com o momento parecessem vastas, isso foi apenas por causa do superpoder espacial, que abriu outra camada de pequeno espaço na Câmara do Tempo Hiperbólica e não quebrou o vazio para estabelecer novas leis. Afinal, sua força atual ainda está longe do nível de Majin Buu. Pelo que Xiaia entende, Dragon Ball World é um mundo cheio de pessoas fortes como nuvens. Embora seja impossível que a Terra esteja cheia de especialistas, é um fato indiscutível que os fortes são tantos quanto cães. Como alguém pode ser chamado de forte? Tempos diferentes têm padrões diferentes. No entanto, uma coisa é certa, se você for só um pouco descuidado, aqueles especialistas fortes simplesmente apareceriam de repente de algum canto insondável do universo. Ghost sabe por que ele era desconhecido. Especialistas podem não ser muitos, mas um deles pode ser mortal. O mundo de Dragon Ball é muito perigoso, porque se você ficar um pouco para trás, será morto. Portanto, Xiaia não gosta de ser forçado a treinar apenas ao encontrar um inimigo, o que não está de acordo com seu caráter. Ele gosta de tomar a iniciativa antes que o inimigo pareça superá-los.
Talvez algumas pessoas pensem que isso é uma inferioridade psicológica, que ele não tem autoconfiança e é vítima de paranoia, mas na verdade, não tem nada a ver com autoconfiança. Já que ele já sabe que o mundo de Dragon Ball é perigoso, ele não é um tolo se trabalhar duro apenas em situações desesperadas. Para querer sobreviver de uma forma muito melhor e confortável neste mundo, a força é uma exigência própria que é considerada a existência geral da verdade. Os inimigos fortes sucessivos na Dragon Ball são Frieza, Cell, Majin Buu e, mais tarde, talvez o deus da destruição Beerus também possa ser considerado um deles, e rei de todos. Como conhece a força de seus oponentes, não tem motivo para ficar parado esperando a morte. Primeiro de tudo, Jiraiya deve enfrentar a batalha da destruição do planeta Vegeta alguns anos depois. E nesse momento, ele terá que enfrentar o primeiro grande chefe de Dragon Ball World, Frieza. Claro, para não chamar a atenção de Frieza e ganhar tempo para seu crescimento, Jiraiya escolheu evitar a batalha e adiar a luta por alguns anos. O inimigo está na luz enquanto eu estou na escuridão. Quer alguém queira ou não, tudo será controlado pelas minhas decisões. Avançando e recuando à vontade, ele gosta desse tipo de iniciativa. Neste ponto, ele parou completamente de prestar atenção a um ninguém como o Rei Vegeta. Em Lookout, o céu estava pacífico como sempre. O céu azul estava claro, como se tivesse chovido recentemente. À distância, a fina névoa branca preenchia as nuvens que flutuavam graciosamente ao redor do Lookout vermelho. Pedras brancas foram pavimentadas na praça, e apenas 2 fileiras de coqueiros foram dispostas em ambos os lados do mirante. Não muito longe, uma garotinha balançava incansavelmente as mãos e os pés. As ações rápidas e ferozes romperam a resistência do ar, fazendo barulho de explosão e sons de folhas farfalhando, e em um piscar de olhos o redemoinho dominou os troncos das árvores dos 2 lados. De repente, o rosto de Xiling mudou um pouco, suas belas sobrancelhas franzidas levemente, enquanto um cabelo preto, sedoso, acetinado, esvoaçava ao vento. Este que, Jiraiya, saiu. Xiling murmurou, uma expressão feliz surgindo em seu rosto. De fato, quando olhou para a entrada do Lookout, uma silhueta laranja realmente apareceu ali. Ela viu Jiraiya caminhando em sua direção com um sorriso no rosto. Mas ela franziu a testa, pois quando ele se aproximou, descobriu que a altura dele havia superado mais uma vez. Olha esse rosto suado, e seu cabelo também está grudado. Jiraiya riu e tocou seu rosto enquanto uma das mãos dele naturalmente pousava em seu ombro e lhe dava um meio abraço íntimo. Xiling não ficou nada feliz e estava prestes a abrir a boca para falar quando sentiu a energia imensa emanando do corpo de Jiraiya. Seu rosto de repente ficou um pouco complicado e ela sussurrou com uma expressão fria: Jiraiya, libere todo o seu ki e deixe-me ver o quão forte você se tornou. Jiraiya congelou por um momento e olhou para o rosto atraente e gracioso, mas muito sério, da jovem enquanto pensava no fundo do coração: Xiling realmente tem uma natureza competitiva, e balançou a cabeça impotente. Ele deu alguns passos para trás e, depois de se afastar um pouco de Xiling, liberou suas forças. Ah! Jiraiya explodiu de repente suas forças, e uma aura sufocante apareceu no miradilho. Todo Lookout e a torre Korin abaixo começam a tremer levemente, como se estivessem prestes a desabar. Uma luz branca e fina permanecia à distância de sua pele e uma luz dourada pálida cobria a superfície de seu corpo. Os azulejos no chão começaram a tremer por não conseguirem suportar as restrições de gravidade e pareciam que iam flutuar para fora a qualquer momento. Chega! Xiling gritou, um pouco irritada. Sabia que a força de Jiraiya superava completamente a dela. Ela tirou o detector de energia e apertou o botão de início depois de usá-lo na orelha. A energia logo virou um conjunto de dados diante de seus olhos. 12.862. Seu poder de batalha inesperadamente ultrapassou 12.000. Xiling ficou sem palavras por dentro. É inesperado que, após apenas um ano de treinamento dentro da Câmara do Tempo Hiperbólica, Jiraiya tenha superado tanto a Jiraiya. E pensar que ela se orgulhava de seu 9.600 poder de batalha por muito tempo, e agora de repente sentia vergonha. Ouvi dizer que o poder de batalha do Rei Vegeta é pouco mais que 10.000. Isso não significaria que Jiraiya já está no mesmo nível do Rei Vegeta. Irmão. Já é o mais forte entre os Saiyajins. Xiling ficou um pouco perplexa, mas seu coração de repente tremeu, e um orgulho inexplicável transbordou dentro de seu coração. No entanto, para esconder os pensamentos, pigarreou e fingiu estar distante. Sua energia aumentou tanto,
Quem sabe como você vai se sair em um combate de verdade. Tudo será exposto quando praticarmos combate. Que tal praticarmos? Xiaya disse brincando. Não praticando, quem praticaria com você? Xiling ficou lenta e então rugiu alto, sentindo-se envergonhada, mas também um pouco culpada, fazendo Xiaya rir. Ah, vocês dois não brigam mais. Seu progresso é realmente grande demais. Meu corpo inteiro sentiu um arrepio da sua aura. Kami caminhou até ele apoiado na bengala, sorrindo levemente para Xiaya e Xiling. Não olhe para as duas brigando, o carinho deles era realmente muito bom. Dragon Ball Legend capítulo 23, Comer claro, Kami não pôde deixar de suspirar de emoção, pois haviam se passado apenas alguns dias e a força deles agora nem podia ser comparada. Será que o talento do alienígena é tão bom? Quantos dias se passaram, e a força deles realmente melhorou tão rápido? Assustador. Tudo graças à orientação do Sr. Popo hoje em dia, senão não teríamos melhorado tão rápido. Xiaya disse animadamente, e então olhou para Xiling de lado e disse, e preciso que Kami ajude a lidar com o rabo de Xiling. Taiu? Vendo que Xiaya mencionou cauda, Xiling desviou o olhar para as costas de Xiaya e ficou surpresa ao perceber que a cauda dele havia desaparecido de alguma forma. Xiaya explicou, a magia de Kami é muito mística, como um interruptor que seria usado para selar a cauda. Além disso, de acordo com nossa filosofia de treinamento atual, tudo deve ser simples. Ter uma cauda será um fardo, então é melhor selar a cauda. Xiling piscou os olhos para expressar compreensão, mas não faria mal cortar o rabo. Xiaya sorriu, pegou seu rabo peludo e o balançou para cortar o rabo. Isso fez Xiling franzir levemente as sobrancelhas enquanto olhava para suas costas. Kami então selou o rabo de Xiling usando a mesma magia que usou em Xiaya. Kami ficou muito feliz em ajudar, já que não precisa se esforçar muito. Além disso, ele sabe que quanto mais o outro lado aceitar sua ajuda, no futuro, quando a Terra enfrentar qualquer dificuldade, certamente ajudarão em todo o esforço. A Terra ainda tem muitas coisas das quais terão que depender delas no futuro. Depois que a cauda foi selada, Xiling se moveu curiosa e percebeu que sua força não foi afetada em nada, e seus movimentos ficaram ainda mais ágeis. Então ela riu tranquila. Então devemos ir. Convergindo sua aura e comprimindo o poder de batalha para 800 a 900, Xiaya se despediu de Kami e do Sr. Popo e então pulou do Lookout enquanto puxava a mão de Xiling. Depois de atravessar as densas camadas de nuvens e cumprimentar Corin ao chegar à Torre Corin, eles continuaram descendo a pequena torre. E muito rapidamente, a terra sagrada de Corin, que se estendia ao longo do horizonte, apareceu imediatamente diante de seus olhos. Para onde vamos agora? Vamos voltar para o planeta Selma. Olhando para a densa floresta que se estendia no horizonte, as belas sobrancelhas de Xiling se franziram e se virou para perguntar. Os olhos negros de Xiaya olhavam para o horizonte, seu olhar distante exalando um traço de expressão distinta. Ele balançou a cabeça. Não, a vida ainda precisa equilibrar trabalho e descanso. Não vamos nos tornar fortes apenas treinando cegamente. Como treinamos sozinhos por tantos anos, agora também devemos experimentar o sustento social dos humanos. Talvez seja benéfico para o crescimento do Ki. E também ouvi dizer que a comida da terra é muito deliciosa, então pretendo morar aqui por um tempo. O que você acha? Tudo bem. Como Xiaya disse isso, Xiling naturalmente não tem objeção. Falando nisso, como viveram no planeta Selma por tantos anos, não tiveram contato com a civilização. Então seria melhor tirar um tempo para experimentar direito a vida na Terra. E a comida é deliciosa. Na verdade, este último é o mais importante. Mas antes disso, eles precisam conseguir algum dinheiro para uso diário. E Xiaya simplesmente conhece um lugar onde muitos tesouros estão enterrados. Quando Son Goku encontrou o exército da Fita Vermelha, ele entrou em uma caverna pirata junto com o general azul do exército da Fita Vermelha. Embora ainda faltem muitos anos para essa parte da história, esses tesouros escondidos já deveriam ter começado a se acumular. Ele imediatamente segurou a mão de Xiling e usou a transmissão instantânea, e as duas pessoas desapareceram da terra sagrada de Corin. Após o aumento da força de Xiaya, sua habilidade espacial também se fortaleceu junto com ela. Assim, ficou ainda mais fácil usar a transmissão instantânea. Embora seu superpoder do tempo tenha despertado primeiro, ele ainda estava parado e não conseguiu fazer qualquer avanço. Pode ser porque a habilidade do tempo dele é muito mais misteriosa. Hemisfério Norte, Terra.
Acima de um oceano azul, a figura de Xiai Xiling apareceu no ar. Você disse que há um tesouro escondido aqui? Diante das ondas impetuosas do vasto oceano, Xiling perguntou com desconfiança. Claro, eu vi claramente do topo do miradilho. Deve estar por aqui. Xiaia falou bobagens aleatórias, e começou a olhar ao redor conforme suas memórias. Olhando ao redor da área do mar enquanto voava por algumas semanas, ele determinou aproximadamente o local e então seu corpo mergulhou, nadando em direção ao fundo do mar. Ele rapidamente encontrou a entrada do tesouro escondido confiando em sua memória. Ao entrar na caverna dos piratas, as várias armadilhas montadas pelos piratas ainda eram muito simples e rudimentares. Então, depois de evitar essas armadilhas, eles chegaram muito facilmente ao local onde os tesouros estavam empilhados. Havia várias pilhas de caixas de tesouros douradas brilhantes dentro das quais os piratas haviam roubado e saqueado aqui e ali. Olhando para as pilhas de tesouros à sua frente, a boca de Xiaia se curvou em um sorriso. Ele então acenou com a mão no vazio e uma rachadura apareceu, e então guardou todos aqueles tesouros ali. Depois de guardar tudo, ele bateu palmas e disse: Vamos à cidade trocar esse ouro e prata por dinheiro, e então seu irmão vai te levar para comer e beber gostosamente. Estou dizendo, não existe lugar no universo como a Terra onde as pessoas entendam o que é boa comida. A comida da Terra é muito deliciosa. O que você está esperando então? Vamos. Obviamente, a tentação da boa comida imediatamente comoveu o coração da garota, que rapidamente o incentivou a ir. A partir de então, circulou um boato no círculo alimentar da Terra sobre um par de garoto e garota que varreram loucamente restaurantes de comida até que o chefe desmaiou de cansaço, e eles tiveram que pedir para as duas pessoas saírem. A situação chegou a tal ponto que, no ano seguinte, muitos restaurantes se recusaram a usar as vantagens populares do buffet. No entanto, as duas pessoas que iniciaram tudo isso, naquele momento, comiam loucamente com uma cara satisfeita por causa de uma pilha de comida. O som chocando de Aziz e o barulho dos pratos caíam incessantemente nos ouvidos, e já havia duas grandes montanhas de pratos de jantar. Chefe, mais um porco assado. Me dá mais molho frito. Também quero uma perna de cordeiro assada. Xiara estendeu o prato do jantar e gritou, mas ao ouvir o grito deles, o chefe do restaurante tremeu. Ele então foi até ele e disse, suando, 2 clientes, este restaurante não tem mais nada. Por favor, por que você não dá uma olhada em outros restaurantes? Acabou tão rápido. A pele de Xiaia se afundou, mas vendo o dono do restaurante suando, ele acenou com a mão e disse, esquece, como você pode nem ter preparado ingredientes suficientes se abriu a porta para fazer negócios? Sim, sim. O dono do restaurante enxugou o suor enquanto falava de forma submissa, mas pensou no coração. Você já comeu comida suficiente que poderia ter usado por 7 dias em nosso restaurante. Pagando a conta, Xia e Xiling saíram do restaurante. O chefe olhou para as costas das duas pessoas saindo e finalmente não conseguiu evitar desabar no chão. Ao lado, um garçom apoiou rapidamente pelo braço, mas o chefe tirou a mão do garçom e disse irritado, o que você ainda está fazendo? Arrume rápido e feche o restaurante. Quero que fique fechado por uma semana. Não, um mês. E espero que esses 2 pequenos diabos vão embora até lá. Xia e Xiling estavam hospedados nesta cidade há mais de 10 dias e já comeram em todos os restaurantes daqui. Então, assim que eram vistos chegando ao restaurante, choravam como se alguém tivesse morrido. Não é que eles não queiram ganhar dinheiro, mas é cansativo demais receber esse tipo de cliente. E eles também não conseguem receber outros clientes e, se as coisas continuarem assim, como vão manter o negócio do restaurante a longo prazo? Xiling, não estava certo. A comida da terra é a mais deliciosa. A garota sentiu entusiasmada. Essa recente onda de comer e beber tinha sido a mais prazerosa desde que nasceu. Xiaia, você não pode guardar coisas no seu espaço dimensional? Por que não tenta guardar comida? Ao ouvir seu lembrete, Xiaia reagiu. De fato, seu superpoder espacial pode ser usado para armazenar comida. Ah! Então devemos ir às compras rápido. Depois que deixarmos a Terra, não poderemos comer comida tão deliciosa. Então, nos dias seguintes, eles correram para comprar comida, e os fatos provaram que o superpoder espacial de Xiaia realmente podia armazenar comida. Além disso, o tempo dentro de casa quase foi interrompido, então a comida não vai mais estragar. O desejo dos dois por comida aumentou muito com o tempo que passaram ali,
Então o dinheiro em suas mãos foi gasto continuamente. E finalmente, 2 meses depois, todo o dinheiro do tesouro dos piratas foi gasto para comprar comida. No espaço pessoal de Xiaya, pilhas suficientes de comida foram armazenadas para que as duas pessoas comessem loucamente por 3 ou 4 anos. Sabendo que o apetite de um Saiyajin é enorme, é inacreditável o quanto pode ser, já que essa comida seria consumida loucamente por eles por 3 a 4 anos. Dragon Ball Legend capítulo 24. Mestre Mutaito. Durante o dia, uma imponente montanha azul se erguia no meio de uma bela ilha, cercada por uma cadeia densamente agrupada de pequenas montanhas. A ilha era uma cidade moderna onde a brisa marinha tinha características da umidade do mar. O mar azul e limpo se unia ao céu, revelando a paisagem de ondulações brilhantes e a confluência cristalina entre água e céu. Aqui, você pode ver o mar azul e o céu azul e ouvir o som da água do mar batendo. As flores de pêssego floresciam no caminho de pedra azul, e as pétalas vermelhas brilhantes eram como o sorriso de uma bela garota, transmitindo uma aura perfumada e serena. Caminhando por esse caminho tranquilo e bonito, Xiling não pôde deixar de sorrir de felicidade e gritou para a pessoa ao seu lado: "Olhe, como essa paisagem é linda! Vamos construir uma casa aqui. No futuro, quando terminarmos nossa missão, poderemos vir morar aqui por um tempo." O motivo pelo qual ela amava tanto aquele lugar era principalmente por causa da comida da terra e da atração das paisagens à sua frente. "Ei, então precisamos construir uma casa aqui." Xiai abriu a mão, parecendo seu humor feliz. Desde que Xiling cresceu, ela parou de ouvi-lo. Depois de sair da Câmara do Tempo Hiperbólica, ela nem sequer o chamou de irmão desde então e apenas chamava seu nome. As crianças se tornavam cada vez mais independentes depois de crescer, suspirou Xiaya com pesar. Parado no topo da montanha, observando toda a ilha, de repente a achou familiar, como se já a tivesse visto em algum lugar antes. No entanto, ao vir à Terra pela primeira vez, deve ter visto isso em algum lugar da obra original. Se achou familiar. Xiaya encontrou uma livraria para comprar o mapa da cidade e ele finalmente encontrou as informações relevantes sobre ela. Não é esta a ilha onde Son Goku seguiu o mestre Roshi para o treinamento. Xiaya ficou surpreso. Para dizer, mas esta ilha é na verdade apenas uma península, onde parte da região está conectada ao continente. Não há muitas ilhas famosas na obra original. A primeira é onde fica a residência do mestre Roshi, a Casa Kami. A segunda ilha é onde, após Son Goku e Kuririn se tornarem discípulos do mestre Roshi, eles passaram a treinar arando o campo e entregando o leite todos os dias. E a terceira e quarta ação, respectivamente, a Ilha Papua, onde foi realizado o 22º Torneio Mundial de Artes Marciais. E a Ilha da Terra do Sul, onde foi realizado o 23º Torneio de Artes Marciais. E a Ilha da Cidade Sul, onde mais tarde apareceram androides. Se esta é a ilha onde Son Goku e equipe vão treinar no futuro, então a Casa Kami não estaria por perto. Que coincidência! A boca de Xiaya sorriu sem querer. Ele não achava que chegaria aleatoriamente à ilha onde o mestre Roshi mora, mas não tinha a intenção de ir incomodar o mestre Roshi. O propósito de sua viagem à Terra basicamente foi cumprido. Ele já conseguiu muitos feijões Senzu e métodos de treinamento, então não há necessidade de ir encontrar o mestre Roshi. E em segundo lugar, mesmo que ele visse o mestre Roshi, isso não lhe traria benefício algum, pois sua força é fraca, então ele simplesmente o ignorou. Depois, para atender às exigências de Xiling, Xiaya abriu um pedaço de terra na encosta da montanha na ilha e usou madeira para construir uma casa simples e pequena de madeira. O sol nascente brilhava intensamente. O calor do sol polvilhava suavemente o caminho de pedra azul, folhas de grama e névoa crescente, refletindo uma paisagem multicolorida e bela. As flores vermelhas brilhantes de pêssego, que lembravam o sorriso de uma garota, faziam toda a ilha irradiar um brilho encantador. No topo liso de um verde esmeralda, um caminho modificado de pedra azul serpenteava descendo a montanha. Um riacho fluía de uma rocha no topo da montanha e, após filtrar pelas plantas aquáticas de ambos os lados, convergia em um riacho de fluxo claro. Não venho à Terra há tantos anos. Não pensei que a tecnologia de hoje tivesse se desenvolvido tanto. No meio da encosta da montanha, sob uma cortina solar, um banco de pedra estava colocado onde sentava um velho de cabelos prateados e bigode branco, vestindo roupas brancas de artes marciais, olhando para a montanha com um rosto sorridente para a cena vibrante da vida. No canto superior esquerdo de suas roupas brancas de artes marciais,
Havia um caractere vermelho. No entanto, o estranho era que, na cabeça do homem de cabelos brancos, flutuava um halo dourado, que é o halo do falecido. Esse halo mostra que o velho é, na verdade, uma alma do submundo. O submundo é um lugar muito mágico. Está ligado ao céu, ao inferno, e também a um caminho da serpente mágico conectado ao planeta rei do mundo na dimensão superior. As almas que vêm ao submundo, por mais forte e ilustre que ele tenha sido antes da morte e após a morte, precisam passar pelo julgamento do rei do inferno. E após passar pelo julgamento do rei do inferno, os bons terão oportunidade de ir para o céu, e os ímpios serão empurrados para o inferno, e aqueles que não são nem bons nem maus serão reencarnados imediatamente. Apenas uma pessoa que possui grande mérito em sua vida ou uma pessoa de alto caráter moral terão as qualificações para ascender ao céu. A identidade do velho de cabelos prateados é muito extraordinária. Ele foi o maior mestre de artes marciais do mundo inteiro, o mestre Mutaito, que derrotou e selou o rei Piccolo há 300 anos e é o mestre do mestre Roshi e do mestre Shen. 300 anos atrás, o mestre Mutaito selou o grande rei demônio e, depois, morreu por esgotamento de suas forças. Originalmente, com seus méritos, ele poderia ter ascendido diretamente ao céu, mas finalmente escolheu ficar no submundo, e hoje é o dia em que o mestre Mutaito retorna à Terra, após o qual ele irá para a reencarnação. Após retornar à Terra, o mestre Mutaito não foi ver seus dois discípulos, o mestre Roshi e o mestre Shen, mas estava vagando silenciosamente sozinho por várias cidades, e havia chegado inadvertidamente a essa cidade costeira. O coração do mestre Mutaito estava cheio de alegria ao olhar para a paz e prosperidade da terra após 300 anos. Ficou ainda mais aliviado ao saber que seus dois discípulos abriram sua própria escola e se tornaram grandes especialistas em artes marciais. Nesse momento, duas figuras no caminho da montanha do outro lado chamaram sua atenção, um menino e uma menina, duas crianças pequenas. Do corpo deles, o mestre Mutaito sentiu uma aura sangrenta. Dois amiguinhos, não sei quem é seu mestre e de qual escola vocês dois são para terem tais habilidades desde tão jovens. Seguindo o som, Xiaoya se virou, surpreso, e viu um velho de cabelos prateados e barba branca olhando para eles com um sorriso. Quem é esse velho? O ki do corpo dele é ainda mais forte que o de Kami. Sentindo o corpo do adversário emanando uma força vigorosa, Xiaoya não pôde deixar de se assustar. A aura mostrava que seu poder de batalha na verdade está próximo de 6.000. Ele não achava que ainda existisse um especialista assim na Terra. Ao ver um grande personagem ou em cima das roupas de artes marciais daquela pessoa, além de um halo dourado ilusório na cabeça, a expressão de Xiaoya mudou de repente, aparentemente especulando sobre a identidade do velho. Ele é o mestre Mutaito do mestre Roshi. Sim, só o mestre Mutaito poderia possuir tais habilidades na Terra. Provavelmente ele não desistiu do treinamento quando estava no submundo. Xiaoya tinha certeza. Se uma pessoa pode alcançar grande mérito antes da morte, então terá a chance de obter um corpo físico para treinamento após a morte. Mas isso é, afinal, apenas para minorias. De acordo com a situação atual do mestre Mutaito, Xiaoya determinou que ele tem um corpo físico. Mestre Mutaito. Desta vez foi a vez do mestre Mutaito se assustar. Ele não esperava que alguém ainda lembrasse seu nome. Ele ficou um pouco surpreso. Amiguinho, você sabe meu nome? Inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo e ative as notificações para ser avisado assim que um novo vídeo for postado. Caso queira ajudar o canal ou queira que alguma obra saia com maior frequência, a chave Pix está na descrição do vídeo. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solem irmãos. Solem irmãos.